o amigo Ivan falando, né, eu acho Lacan talvez o mais inteligente dos psicanalistas, é o que mais nos faz pensar, né? A gente aprende muito com Freud, com Winnicott, com Klein, mas em termos de provocar o pensamento, eu acredito que Lacan talvez seja, dos psicanalistas, o que mais nos provoca. Tanto que depois de uma conferência como essa, eu vou passar aí alguns dias com problema de digestão, né? De poder, é como comer aquela trouxinha de pimentão com alho, né? Que você come e passa, fica ruminando aquilo fica com você tentando entender essa história, né? Então é de uma inteligência, de uma complexidade. Às vezes eu até arriscaria dizer que Lacan é muito mais um matemático do que um psicanalista, né? Mas aí isso implicaria numa série de discussões sobre a obra de Lacan, sobre o pensamento de Lacan, e muito mais amplo do que aquilo que a gente está aqui se colocando para falar, que é sobre um aspecto específico da obra de Lacan, um aspecto específico do processo de desenvolvimento emocional, né, central, que é a questão de como se constitui essa coisa chamada eu, né, a partir do qual nós vivemos no mundo, na melhor das hipóteses, né? Porque quando estamos ou funcionando psicoticamente, ou aqueles que não chegaram até aí, né? O eu ainda é um tipo de ficção, né? Muito bem. Então eu quero fazer agora seguir a fala que eu tenho que fazer. Eu acho que o Lucas pode colocar os meus PowerPoints, não, nas minhas pranchas, e eu quero fazer alguns pequenos comentários sobre este momento específico da constituição da unidade do sujeito psicológico, que na fala de Ivan ela é um pouquinho diferente, né? E às vezes a gente tem problemas linguísticos, semânticos linguísticos, assim, e o meu esforço é que a gente ultrapasse os problemas linguísticos, os problemas de uma certa ética da terminologia, que termo para que fenômeno, e tente entender os fenômenos. O título da minha intervenção já é um pouco, o título carrega aquilo que eu quero falar, né? Que é a questão do infância, né? Perguntando espelho, espelho meu, né? E quem responde é a mãe ambiente, né? Próxima prancha, né? Retomando então o texto de Winnicott sobre a mãe como espelho da criança, né, que ele escreveu influenciado por Lacan, ele diz logo no seu início, né, e ele diz logo no início do seu texto, né, nesse diálogo com Lacan, ele diz diretamente: o precursor do espelho é o rosto da mãe, né? Poderíamos ler o precursor da identidade, o precursor do eu, né, da unidade do sujeito psicológico, é este rosto da mãe ou a mãe ambiente. Então, tanto Lacan como Winnicott, eles estão de acordo com relação a essa apreensão inicial de que o bebê é não integrado, né? E que ainda não existe essa unidade do sujeito psicológico. A questão que eu acho que eles divergem é como que essa criança vive esse estado de não integração, né? Então eu quero fazer, eu acho que é um pouco isso, não tanto os processos que vêm depois dessa constituição, que eu acho que eu vou focar mais nesse momento inicial, que seria a situação e como o bebê apreende a si mesmo no momento em que ainda não há um sujeito psicológico propriamente dito, né? O próximo slide seria num certo diálogo direto com a posição de Lacan, ou, se vocês quiserem, uma certa crítica à posição de Lacan, que, para ser bem objetivo, no tempo que temos aqui, eu vou ler para vocês, né? Para Lacan, tendo como referência o horror da psicose, no seu estado de, no seu estado de monstruosa desintegração, na dor e desespero de estar integrado, de não poder aprender-se como um bebê, aprender-se como um, o bebê vive também o mesmo terror insuportável de estar aos pedaços, sem ter nem mesmo a ideia do que seria estar unido e livre desse sentimento. Certamente, a ideia ou imagem de um si mesmo unificado, mesmo que não seja como ele se sente, mas como ele seria se não estivesse vivendo como um monstro aos pedaços,
seria não só um alívio, como um ideal, uma esperança. Caso houvesse um espelho mágico que pudesse fazer com que o bebê ou a criança visse não o que ela é, esse estado de desintegração, nessa monstruosidade, mas o que ela poderia ser, seria uma redenção. Ela talvez se agarraria nessa imagem como uma redenção e talvez, ao longo do seu desenvolvimento emocional, a sua unidade existente seria, primeiro, ortopedicamente moldada por uma imagem e depois, assim organizada por uma ortopedia mais elaborada e flexível, a unidade simbólica da unidade do sujeito psicológico. Ainda que a realidade da não integração possa permanecer como um fundo real, mais ou menos assustador, mais ou menos também libertador, dado que não aprisiona o sujeito num eu. Né? Tentei ser muito sintético numa resposta, numa reflexão, por assim dizer, nesse jogo muito estimulante do pensamento com o Ivan, né? E com esse tema. E seguindo agora um pouquinho para o Winnicott, que eu, finalizando, como seria um pouco esse processo do ponto de vista de Winnicott, né? Próximo estado. Em Winnicott nós temos um outro contexto. O bebê não se vê esta monstruosidade, não se sente esta monstruosidade, por assim dizer. O que o bebê vê quando olha para o rosto da mãe? Creio, diz o Winnicott, creio que, em geral, ele vê a si mesmo. Em outras palavras, a mãe olha para o bebê e a aparência da mãe se relaciona com o que ela vê ao olhar para o bebê. É um espelho mágico que devolve ao bebê, né, se tudo corre bem na adaptação, o que ele é. Que é também como ele se sente, paradoxalmente, ele não se sente integrado, mas se vendo assim, ele se sente dessa maneira, né? Aí teríamos discussões para conversar sobre como é que o bebê se apreende no mundo nesse momento. Próximo slide. E aí como é que surge o outro nessa apreensão do sujeito psicológico, né? Dado este momento, onde o bebê se vê no rosto da mãe, ou da mãe ambiente, se vocês quiserem. Em segundo lugar, o bebê se acostuma com a ideia de ver o rosto da mãe sempre que olha para ela. O rosto da mãe deixa, então, de ser um espelho e passa a ser um outro, algo separado dele. Assim, a percepção ocupa o lugar da apercepção, ou seja, a percepção de si mesmo. Ocupa o lugar do que poderia ser o começo de uma troca significativa com o mundo. Um processo dupla, no qual o autoconhecimento se alterna com a descoberta de sentido no mundo das coisas, né? Nesse momento de constituição eu-outro, né? E, por fim, como é que isso se apresentaria na clínica, né? Fechando um pouco o que eu tinha para pontuar, né? Diz o Winnicott: gosto de pensar dessa maneira sobre o meu trabalho e que, se eu o fizer bem, o paciente encontrará o próprio self e será capaz de existir e de se sentir real. Sentir-se real é mais do que existir. É encontrar um modo de viver como si mesmo, de se relacionar com objetos como si mesmo e de ter um self para onde fugir em busca de relaxamento, né? Então, eram só esses apontamentos, um pouco estimulado assim pelo tema, né? Da questão, pode retirar o compartilhamento, né? Que eu queria trazer como, digamos assim, um passe desse jogo de bola, né? Que o Ivan me traz, eu devolvo, e também abrir para vocês, para que a gente possa discutir e comentar, né? Inicialmente, claro, Ivan, né? Se ele tem alguma coisa a comentar, e depois está aberto a todos que queiram intervir, perguntar, fazer associações, né? Muito obrigado. Bom, obrigado, Léo. Enfim, admito que fiquei um pouco na dúvida. Você falou que tinha aí uma certa crítica ao Lacan, quando fala, né, da avaliação do ponto de vista do Lacan. Mas, a crítica que eu digo eu tenho a impressão de que Lacan
olha para esse estado de não integração do bebê como se fosse vivido como algo desesperador, horroroso, terrível, do qual o bebê precisa se livrar, do qual o bebê ele vive quase que num estado de psicótico de desintegração, e que a imagem no espelho o salva, né? É quase como, vou exagerar aqui, o salva do pecado original, né? Tem questão redentora assim. E do ponto de vista do Winnicott, o bebê não vive isso, né? Se o ambiente o sustenta, né? Se o ambiente o sustenta, o bebê não vive angústias psicóticas, por assim dizer. Entendi. Tá. Eu estava tentando achar um pouco qual que era a crítica, né? Porque você faz um resumo bem interessante aqui, né, do ponto de vista de Lacan, né? Mas aí fica claro, né? Então, o Lacan, ele tem essa questão mesmo, enfim, antes disso, né, o Leopoldo falou, né, da tentativa de fazer uma linguagem, né, uma terminologia, né, que não seja exatamente específica de um campo. Isso vai ser muito difícil, né, porque o campo vai estabelecendo ali a sua terminologia conceitual, né, e vão produzindo. É interessante usá-las, mas eu também tenho que fazer esse esforço, ou seja, fazer um Lacan acessível, né, um Lacan que não seja tão hermético, né, para os que tentam ler, né? Até porque hoje, na atualidade, muita gente, né, já trabalhou Lacan, digeriu Lacan, né, e ele vai sendo possível, né, pegar um pouco mais as questões para além do seu hermetismo, né. Mas então, é que eu acho que tem movimentos um tanto retroativo, que acho que isso é importante. De um lado, você tem razão, né, ou seja, que é que como se o despedaçamento corporal virasse para o Lacan uma espécie de fantasma que se dá depois do processo de constituição psíquica, processo de constituição do eu, né? Ou seja, na medida que é isso, a gente trabalha muito com essa ideia do Nachträglich, né, da retroação. Na medida antes da constituição do eu, não se tem essa vivência do despedaçamento. Acho que é curioso, do ponto de vista sequencial, ou seja, não é que a criança se vê despedaçada, né? A criança simplesmente, ela né? Até faz um comentário que às vezes horroriza as pessoas, é um pedaço de carne ali, né? Assim, que não é algo, um pedaço de carne que é algo para um outro, né, nesse aspecto, né? É algo para um outro. Eu falo da mãe, né? Eu falo familiar e por aí vai, isso que ele vai dizendo. A ameaça, né, ela se dá posterior, né, ou seja, na medida que uma vez constituído um eu, aí se ressignifica esse corpo como um corpo, então, que tem um momento de unidade e depois um momento de fragmentação. Né, só que, ao mesmo tempo, eu não sei se a criança... eu poderia dizer que sim, né, e aí mantém aí esse ponto aí de diferença entre Lacan e Winnicott, que quando a angústia da criança muitas vezes remeteria a esse ponto de fragmentação, de um certo modo, né, mas já tendo constituído essa imagem, ela está alienada ali, né, nessa imagem, né, alienada dela, se mantém nisso, né, e que é quando, de alguma forma, essa imagem está posta em risco, né? E acho que é curioso, né? A gente faz um esforço muito grande, né? E acho que isso também está em consonância com o Winnicott, né? Para manter o nosso eu, né? Ou seja, um esforço muito grande. Assim, o nosso eu é uma coisa muito cara para a gente, assim, muito importante. O adulto fica ali, aquela velha brincadeira, né? Você quer estar certo ou você quer estar feliz, quer ser feliz? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né, que diz respeito a essa. Você entra num embate da qual você não vai arredar pé uma outra pessoa. Por quê? Porque você está certo. E isso é uma posição que envolve uma certa dimensão narcísica colocada ali. Né? Eu preciso estar certo. E a gente se interroga para quê? Precisar estar certo. Né? Acho que o analista colocaria essa questão, né? Para que precisa estar certo? E isso, de uma certa forma, o estar certo mantém algo da coerência e da coesão do meu eu
que, de uma certa forma, reflete algo da dimensão do corpo, né? Então, por isso que eu digo que tudo se dá ao corpo é o que padece dos sofrimentos psíquicos, né? Então, aquilo que psiquicamente a gente, de uma certa forma, sofre é no corpo, né? O corpo que vai que sofre essas consequências, né? Então, que sim, né? Ou seja, no momento em que o eu é posto em questão, aparece essa angústia do viver esse despedaçamento que foi constituído ali nesse movimento de construção de uma imagem corporal. Na hora que meu eu está posto em risco, está posto em xeque, está posto em questão, em perigo, seja do ponto de vista físico, né, seja mesmo do ponto de vista dessa. Mas acho interessante, né, essa ideia que você traz. Né, olha, talvez a criança não vivencie desta forma, né, a constatação nicotiana, né, ela vive de um outro modo. Né, enfim, estou falando muito, vou abrir para vocês, como eu falei, eu sou prolixo. Começa a falar, não para. Teria muita coisa para a gente discutir, mas vamos passar. Então, Fernanda Fernandes levantou a mão, quer intervir? Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Ivan, voltar um pouquinho lá na história do enigma freudiano, né, a respeito da nova ação psíquica que se acrescenta ao autoerotismo. E numa outra discussão, num outro grupo, eu me lembro de ter internalizado, assim, que de alguma maneira essa nova ação psíquica seria esse investimento materno, esse investimento do outro sobre essa criança. Assim, eu queria te ouvir falar se faz sentido, que é difícil da gente, né? Como o Freud mesmo não responde no texto, a gente vai tentando fazer essas emendas. Já como? Tá. Tem essa concepção, né, lacaniana, quando eu falava do simbólico, né, do nome, né, dessa dimensão toda, de que uma criança, né, de um certo modo, ela precisa ser desejada pelo outro. Tá? Não há criança se não houver desejo. Tá? E isso a gente constata, inclusive, é claro que alguém pode engravidar sem ter o desejo de ter o filho, isso é evidente, não é disso que se trata. Mas que lugar que esta criança vai estar para este outro e que consequências a isso vai ter. Né? Então, esse é um lado da moeda. A ponto de a gente saber, né, por mais que isso nos choque, que crianças podem ser literalmente jogadas no lixo quando nascem. Né? Relatos de jornal mostram isso com uma certa frequência. Não só dadas à adoção, né? Jogadas no lixo, jogadas fora, por quê? Porque não estão ali nesse lugar de desejo do outro, né, em relação a isso. Né? Então, uma vez estando no lugar de desejo do outro, né, Lacan fala, olha, ela adentra essa dimensão, o que é o desejo, o que sustenta o desejo do outro? Essa ideia daquilo que vai suprir a minha falta. Né? Então, na medida em que eu tenho algo que me falta, eu localizo essa falta em algum ponto, e aí isso lhe dá um nome técnico, né? Vocês também já devem ter ouvido falar, derivado do Freud, que é o falo, né? Por isso que ele insiste, inclusive, que as relações iniciais não são duais, né? Ou seja, da mãe à criança, é uma dualidade, mas seriam já a partir de 3 termos, né? Então, a criança, tem que haver a mãe e a criança, mas tem que estar posta a dimensão fálica ali. A criança posta como isso que vai suprir uma falta no outro. Né? Então, na medida em que é isso que vai suprir a falta no outro, aí entra nisso que você falou, Fernando, ou seja, este ponto do investimento do outro. Onde está o investimento do outro em relação a esta criança? Né? É que, como eu disse, o outro ele não é exatamente uma pessoa, né? Não é exatamente a mãe, mas acho que vale mesmo para o Winnicott, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a mãe não é a mãe, né, de fato, né, no Winnicott, né, a mãe, o nome mãe aí é mais conceitual do que exatamente, de fato, a mãe. Um apontamento interessante, que também marca a diferença, não há função mãe em Winnicott, e não há o outro como mãe. Há mãe ambiente, mas sempre associado a pessoas específicas que estão ali. Então, não há essa ideia, como se a gente pudesse colocar numa tema ou numa estrutura formal, essa ideia do outro. Né? Isso é até interessante, eu acho que em termos dos sistemas
da maneira, sistemas teóricos de cada um desses dois pensadores, né? Talvez marcando muita diferença entre ingleses e franceses. Sim, né? sim. E eu concordo. Por Lacan, essa dimensão funcional, né? Tem uma função que pode ser exercida por qualquer pessoa, tem que ter alguém que exerça, né, nesse aspecto, né? Senão dá, vocês já devem ter ouvido falar dos hospitalismos, né? Do Spitz, né? Ou seja, alguém que está lá presente, mas que não cumpre uma função, né, nesse aspecto. Então, é isso, né? Aí você tem razão, Fernando, no sentido de dizer, olha, tem que haver ali um investimento do outro nessa ação psíquica, para que haja, ou seja, este outro que vira essa referência de olhar, o que o outro vai fazendo isso, né? Vai investindo o corpo, né, da criança, de um certo modo, né? Se você parar para reparar, as canções infantis, elas envolvem a cabeça, ombro, joelho e pé, né? Ou seja, a constituição de significantes que começam a dizer do corpo e da sua unidade corporal, né? São muito frequentes, né, as canções que dizem respeito à questão do corpo, mas tem um além que é curioso, né, Fernanda, tem uma concepção freudiana, lacaniana, que é a insondável decisão do ser. Ele não está falando do sujeito, né, então ser e sujeito em Lacan, isso é um enrosco, tem um grupo de pesquisa que a gente está trabalhando justamente ser e sujeito, o grau de enrosco que isso é, mas a insondável decisão do ser diz respeito a que não adianta, ou seja, o investimento do outro não é o único determinante desta passagem, nesse sentido. Ou seja, tem que haver algo que venha deste sujeito, né, deste ser, né, que também se deixe capturar por este investimento nesse movimento. Então, você tem essas duas coisas. Ou seja, a gente pode se interrogar, e aí isso é importante, porque isso sai também, aquela história que às vezes cai, né, de, olha, muito criticada pela psicanálise, às vezes a culpa do autismo é da mãe, né, a culpa da psicose é da mãe, por aí vai, né, e que, enfim, não se trata de culpa, a gente fala dessa dimensão de uma decisão do ser que tem que ser tomada porque tem que ser tomada, não é uma decisão no sentido de ter um sentido, olha, decidir por causa disso, um cálculo, não é uma decisão que a gente toma cotidianamente, mas é algo que, olha, naquele momento o ser decide isso ou aquilo porque tem essas duas opções, né, e é uma ou outra, e ele faz essa decisão que, dado o investimento do outro, dá as condições para que essa decisão possa acontecer, mas não a determina. O que a determina é insondável nesse aspecto. E disso a gente vai vendo muitas questões, né, surgindo, ou seja, por que um fica numa certa posição autística e outro não, né, neste limite, por exemplo, né, da decisão. Então, você tem, né, o investimento do outro, sim, mas também essa a autorização do ser de se deixar capturar por esse investimento e se ver enredada nesta imagem, né, que vai acontecer desde muito cedo, e, curiosamente, a gente vê bebês que não topam. Isso é dados, às vezes, empíricos, né? Algo aconteceu ali, na maioria das vezes a gente vê isso retroativamente, algo aconteceu aqui com esse bebê, né? Em alguns momentos, quem lida com bebês muito pequenos, fala, olha, não topou, né? Curioso isso, assim, essa decisão específica deste movimento que a precipita no desejo do outro, né? Nesse aspecto. Tudo bem? Não é uma resposta completa, mas... Não, perfeito. Eu acho que acrescentar essa ideia da apetência psíquica, assim, acho que é muito atual e faz muito sentido. A Márcia também levantou a mão. É claro que quando você fala uma coisa dessa, me vem imediatamente com as minhas ideias de fazer reuniões. Nós teríamos uma reunião muito interessante com algumas catástrofes de comunicação se tivéssemos um evento ser para Lacan e para o Winnicott. Eu acho que a ideia disso nos levaria a questões bem interessantes. Como essa que você trouxe hoje, tem um ponto aí que é para onde caminha a análise, né? Qual é o final de análise, chegamos no quê? Né? Nós chegamos a escrever um livro, o Objetivo do Tratamento Psicanalítico, onde você faz um artigo falando disso, etc. Né? Isso seria um outro tema, mas Márcia está inscrita para falar. Uhum. Bom, queria agradecer, né, a todos esses, enfim, essa contribuição. E eu fiquei aqui pensando que
Quando você falou até no início da doutor, né, Ivan, e eu me lembrei que para a doutor, um pouco mais adiante, né, por volta aí, acho que de uns 3 anos, ela vai dizer que a criança ela vai ter uma percepção da imagem que o outro, que ela dá a ver, né? Não a imagem do estádio do espelho, mas a imagem que ela dá a ver ao outro. E ela vai perceber com uma certa frustração que essa imagem que ela dá a ver não corresponde à imagem proprioceptiva e da fantasia dela sobre si mesma. Então, ela vai chamar a imagem do corpo visto, essa que ela dá a ver, e do corpo vivido, a que a criança sente, percebe e fantasia sobre si mesma. E aí ela vai, de alguma maneira, investir mais na imagem do corpo visto, que é aquela que o outro, a qual o outro responde, do que a imagem do corpo vivido. Isso me interessa muito, né? E eu fico me perguntando sobre esse movimento não do outro, mas do próprio sujeito, né? Que recursos esse sujeito lança a mão, ou teria a lançar a mão, e aí tem a ver com análise também, para retomar esse movimento de investimento no corpo vivido. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso. Sim. Não, ótima pergunta, assim, obrigado. Vamos lá, né? A doutor, né, essa psicanalista contemporânea, né, do Lacan, né, assim, um pouco mais nova, mas que depois também, em determinado momento, ela rompe com Lacan, né, vai lá, acho que é montar o quarto grupo, né, não lembro se é doutor, mas enfim, ela vai, até se tornou, né, uma das primeiras celebridades psicanalistas, né, assim, com falas no rádio e tudo isso, né, dessas que vão para essa divulgação mais ampla, que hoje está ficando mais frequente, né. E ela vai empreender mesmo um estudo mais detalhado, né, a partir do Lacan, das questões mesmo da infância e da clínica infantil e da clínica de bebês, né, nesse aspecto, né, e um tanto também ali a leitura do Winnicott, né? O Lacan e o Winnicott, eles nunca pararam de dialogar, né? Assim, você vai encontrando referências de um ao outro nos trabalhos, né? Pelo menos essa é a impressão, né? Às vezes, em momentos de encontro, outras mais dissonantes. Mas, enfim, indo para a sua pergunta, né? O fato é que, como eu dizia, né? Assim, no momento da constituição do eu e do corpo, né, dessa imagem corporal, algo fica fora disso, né, que eu dizia, bom, aqui Lacan cita o sujeito, né, então o sujeito, ele é esse ponto de impredicação radical, né, ou seja, nada pode dizer dele, né, então quando a gente diz do sujeito, já não está mais dizendo dele, então isso é muito difícil de ser apreendido do ponto de vista conceitual. E o sujeito é aquilo que não se constrange às exigências de um eu ou do outro. Então você tem sempre, né, o tempo todo, uma dissonância entre o eu, entre o outro e o sujeito. Né, é sempre dissonante, ou seja, não é uma relação constante de harmonia. Você pode tentar os esforços do eu de se condicionar as exigências do outro, né? E aí ir lá, né, sustentando aquele esquema, né, olha, então tem que ser isso, tem que ser aquilo, etc., mas ao mesmo tempo uma espécie de recusa, né, então você tem uma posição de uma ambivalência constante, né, mais que uma ambivalência, uma ambiguidade nesse aspecto, né, de recusa de se deixar capturar pelo outro. Isso a gente vai acompanhando, né? O bebê quer se dar a ver para o outro, quer satisfazê-lo, a criança também, mas também não quer. Também se vê nisso, de uma certa forma, constrangida nesse aspecto. Então, tem isso, a tentativa, muitas vezes, como você falou, olha, isso vai reverberar no corpo, né? Então, você passa a ter um corpo como ele é, fantasiado de um certo modo, e o corpo como ele é, um corpo físico, e esse corpo deste outro
que vai exigindo algo da criança. Olha, seu corpo tem que ser assim, né? Seu corpo é assim, né? Deste modo. E que, por mais que a criança vá tentando assumir isso que é do outro, né? Porque aquilo, para ela, justamente tem um efeito de outro com aquilo que ameniza a angústia, né? Ela se vê em dissonância disso, e essa dissonância não cede, né? Ou seja, ela vai continuar insistindo, né? A gente fala, ela vai continuar insistindo em aparecer, insistindo de alguma forma em buscar uma maneira de se inscrever que não seja pela via deste outro, né? Então, quando a gente pega na clínica, você vai vendo muito, a questão do corpo aparece com uma frequência enorme, né? Olha, esse corpo que eu tenho, o corpo que eu gostaria de ter, então o corpo ideal, o ideal de corpo, né? O corpo real e o corpo fantasmático, de um certo modo, né? Assim, que fica me assombrando, né? Até quando, de uma certa forma, o corpo se inscreve como um corpo transitório, né? Ou seja, no sentido de que, se você para pensar, o corpo é uma coisa complicadíssima, na medida que ele nunca para, né? Ele nunca está fixo, ele é uma coisa, depois ele é outra, depois ele muda, a gente acha que chegou num certo ponto, ele vai virar outra coisa, depois ele vai entrar em decadência, né? Ou seja, o corpo é aquilo que não se fixa, de um certo modo, e que não se fixa em determinação nenhuma, e, ao mesmo tempo, se vê aí em dissonância disso do outro. Não sei se eu estou respondendo, Márcio, se eu estou indo para outra coisa, mas acho que cabe pensar o tempo todo que há uma discordância, mesmo no neném muito pequeno, depois da constituição do eu, entre o sujeito e o outro, que vai ser fruto aí de um monte de questões. Mas qual seria, vamos dizer, na visão de Lacan, se é que há isso, qual é o recurso do sujeito para lidar com isso, para se afastar desse distanciamento da própria percepção? Não estou falando só do corpo, mas de si, né? Porque quando a doutora fala da imagem do corpo, ela não está falando do corpo, né? Enquanto forma, ela está falando da sensação de potência ou de fraqueza, de como a pessoa se vê no mundo, né? Tem todo um julgamento, né? E essa imagem oscila também, né? Tem a imagem que sustenta e a imagem que oscila. Um dia a pessoa se sente mais frágil, outro dia ela se sente mais potente, às vezes por uma coisa que não tem equivalência na realidade, mas qual seria, né? Porque eu estou falando isso porque eu trabalho o conceito, a noção de elaboração imaginativa em Winnicott. E eu penso muito que o que o Winnicott traz, o Winnicott fala da elaboração imaginativa como um recurso para, no início, catalogar e começar a tentar dar sentido às sensações do corpo. Isso permanece, né? O que eu tento sustentar, com a ajuda de alguns autores, é que isso permanece ao longo da vida. Então, eu vislumbro isso como um recurso, né? Esse trabalho psíquico de dar sentido ao que é sentido no corpo, o que é percebido e sentido no corpo, né? Já atravessado pela fantasia, claro. Aí eu queria saber para Lacan se existe algum pensamento sobre isso. Então, vamos seguir a resposta de Ivan agora, a gente já está na hora, e depois, infelizmente, eu vou ter que encerrar, tá? Então, peço desculpa àqueles que ainda querem comentar alguma coisa. Depois, esse material a gente trabalha para deixar disponível, né, e com os endereços de Ivan, para que vocês possam perguntar mais coisas a ele também. Ok, Ivan. Tá, eu vou dar uma resposta breve, né? Que está incompleta, Márcia, né? Mas enfim, faz parte assim. Quando eu falava justamente, olha, na medida que você vai se havendo, né, ter que se ver constrangido a seguir as exigências do outro, e que dali eu retiro o que é da ordem do meu eu, isso se torna uma espécie de, eu falava no final, uma espécie de aprisionamento. Que ele falava, aprisionamento na exigência deste outro que diz o que eu devo ser. O sujeito
se sustenta como esse ponto de indeterminação que faz furo constante neste aprisionamento. E a gente pode viver isso como uma maneira de dizer assim, nossa, né, uma época eu cheguei numa conclusão na minha análise, assim, né, cara, eu não me obedeço, né, eu tomo decisões, eu falo, eu vou fazer desta forma, está tudo muito claro, eu vou lá e não faço. E tem algo em mim que insiste em não fazer. Eu não. De onde vêm essas decisões? De onde vêm essas escolhas? Da minha alienação do que o outro, que eu acho que o outro quer de mim, e que se eu fizer isso, eu vou chegar ali numa certa dose de felicidade. Isso é uma invenção, né, que a gente tem. Então, se eu for desse jeito, aquilo me restringe de pensar que as coisas são furadas e de que eu sou uma pessoa indeterminada. Ou seja, eu achar que eu ser deste modo é o modo que vai trazer minha felicidade, é um engodo que me impede de criar, né? Então, quando você... É interessante a ideia de elaboração imaginativa, né? Porque quando você consegue não estar mais preso às condições, às determinações do outro, você abre espaço para viver essa indeterminação não como uma indeterminação angustiante de fragmentação corporal ou de aqui eu estou em dissonância com o outro e nisso está posto o risco à minha felicidade, mas de como potência criativa. Tem uma indeterminação minha, eu tenho possibilidades outras que não só as possibilidades que o outro exige de mim, nesse sentido. E eu diria que isso vira, inclusive, um vetor importante da análise infantil. Como é que faz para operar que não seja a partir das exigências destes pais? Não é colocar a criança revoltada ali, às vezes acontece, né? Diante dos pais e por aí vai, mas olha, como é que... Porque o outro não são os pais, né? Mas como é que você faz para colocar em jogo o fato de ter esse furo de determinação ali com você posto, né? Transformar, que eu falo, olha, incluir isso e no seu funcionamento, não ficar tentando tampar, esconder, e usar disso para você, como potência criativa, né? Nisso, Lacan cria um outro conceito no final do seu trabalho, que é o sintoma, né? O sintoma com H, para se distinguir do sintoma mesmo psíquico, né? Que envolveria essa dimensão de algo da qual se cria de modo singular, ou seja, já não mais preso à exigência do outro. Isso é um processo complexo, difícil, complicado, né, e que às vezes leva muito blá blá blá, né, muito falando, né, mas que a gente vê muitas vezes como operativo. Enfim, deixar aqui também, porque já estamos aí com a pressão do tempo. Bom, é claro que a gente teria muitas questões para conversar, né, desenvolvimento, isso é um ponto de partida, para um estímulo para o pensamento, para o desenvolvimento, cada um de vocês nas suas pesquisas, nas suas clínicas, né? E para frente, talvez, pensem no desenvolvimento disso, né? Então, eu e Ivan somos muito próximos, então a gente possivelmente deve fazer mais coisas desse tipo. Queria agradecer, então, a todos, né? Agradecer a Ivan, em especial, agradecer a presença de todos vocês. E, bom, eu sigo em contato com vocês, fazendo divulgação dos outros eventos que estão aí para acontecer, e a gente se encontra. Esse material, possivelmente, a gente vai conseguir colocar na internet daqui a um tempo, partindo, para ficar mais fácil de ir direto nas discussões e nos temas, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Leopoldo. Obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Até logo.